Você já se perguntou com qual corpo Jesus ressuscitou? Foi um espírito ou foi algo mais glorioso e poderoso? A resposta a essa pergunta muda tudo sobre a nossa fé cristã. Fica comigo até o fim, porque hoje nós vamos mergulhar profundamente nas Escrituras para entender o corpo glorificado de Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo é o centro do Evangelho. O apóstolo Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. O nosso foco aqui é deixar a Escritura falar. Abra em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 14. Eu não vou ler, esse vídeo não ficar muito longo, porque o nosso intuito em nossos vídeos é fazer uns vídeos curtos e bem objetivos. Mas, com qual corpo ele ressuscitou? O que a Bíblia revela sobre isso? E mais, o que isto tem a ver comigo e com você no dia de hoje? Primeiro, Jesus ressuscitou com um corpo real. Vamos ver que a Escritura fala sobre isso? Abre Lucas, capítulo 24, verso 39. Olha o que está escrito: vinde as minha mão, os meus pés, que sou eu mesmo. Palpai-me e vede, pois o espírito não tem carne e nem tem osso, como vede que eu tenho. Jesus mostra as suas mãos, os seus pés. Ele come peixe assado diante deles. Isto mostra que ele ressuscitou com um corpo físico, mais diferente do corpo natural. Vou lhe dar um exemplo aqui. Imagine um soldado que retorna da guerra com as marcas em seu corpo. Ele é o mesmo, mas transformado pela batalha. Jesus voltou com um corpo glorioso, ainda marcado, mas vencedor. Lembramos uma coisa, que a ressurreição de Cristo não foi uma ilusão espiritual, foi uma vitória corporal. Segunda coisa, Cristo ressuscitou com um corpo glorificado, incorruptível e celestial. Abra sua escritura em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 42, vá até o 44, fala sobre a diferença entre o corpo natural e o corpo espiritual. Jesus ressuscitou com um corpo glorioso, incorruptível, imortal, cheio da presença do Espírito Santo. Ele não era mais sujeito à fraqueza humana, mas também não deixou de ser humano. Lembramos de uma coisa, que a ressurreição de Cristo é o modelo do que Deus fará conosco. Eu vou repetir isso, é muito profundo. A ressurreição de Cristo é o modelo do que Deus fará conosco. Transformar o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso. Confira isso em Filipenses, capítulo 3, verso 21. Cristo ressuscitou como homem, glorificando para garantir que nós também seremos glorificados com ele. Terceiro, o corpo de Jesus tinha novos poderes. Olha, Jesus apareceu no meio dos discípulos com a porta trancadas. Abra, nosso foco aqui é deixar a Bíblia falar. Abre em João, capítulo 20, verso 19. Ele desapareceu diante dos olhos em Emaús. Abre em Lucas, capítulo 24, verso 31 e confira. O seu corpo glorificado transcendeu limitações, mas continua pessoal, humano e identificável. Vou te dar um exemplo aqui. Você já viu que uma borboleta que nasce no casulo é a mesma criatura, mas com outra forma e outro brilho? O corpo de Cristo nos mostra que a vida futura não será um fantasma, mas uma realidade física transformada. Vou falar uma coisa aqui, a nova criação começa no corpo de Cristo e um dia ele continuará em nós. Eu vou continuar esse vídeo, mas eu vou te pedir uma coisa. Se você gosta desses conteúdos bíblicos, se inscreva no canal. E tem outra coisa, compartilhe esse vídeo. Coloca nos comentários, você crê na ressurreição de Cristo? Quarta coisa, Jesus subiu ao céu com este mesmo corpo. Abra em Atos, capítulo 1, verso 9 a 11. Relata que Jesus subiu ao céu com este mesmo corpo. E os anjos disseram: este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu,
há de vir assim como para o céu o viste. Jesus voltará com este mesmo corpo glorificado. Essa promessa nos dá a esperança num retorno físico, visível e triunfante de Cristo. O corpo com que Jesus subiu ao céu é o mesmo com que ele voltará como Rei dos Reis. Quinta coisa, o que isto significa para nós? Abra sua escritura em Romanos, capítulo 8, verso 11. Diz que o Espírito que ressuscitou a Jesus também vivificará o nosso corpo mortal. A ressurreição de Cristo é a garantia de que a morte não tem a última palavra sobre o crente. Se você está em Cristo, o seu futuro não é uma nuvem no céu, é um corpo glorioso, renovado, sem dor, sem lágrima e sem morte. Eu vou te falar uma coisa bem profunda. A ressurreição de Cristo é a semente da eternidade plantada em cada cristão. Vou repetir, a ressurreição de Cristo é a semente da eternidade plantada em cada cristão. Hoje, vimos que o corpo com que Cristo ressuscitou é real, glorioso, eterno, e Ele oferece esta mesma vida para todos aqueles que crê. Você crê neste Cristo ressuscitado? Você está preparado para este corpo eterno? Não coloque a sua fé em outras coisas vazias ou em filosofia humana. Confie naquele que venceu a morte com um corpo de glória, Jesus Cristo. Para terminar esse vídeo, eu vou falar últimas palavrinhas aqui, aonde em Apocalipse, capítulo 1, verso 13 ao 16, João descreve que viu um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uns vestidos compridos e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. As suas cabeças e cabelo era branco como lã branca e como a neve, e os seus olhos como uma chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, a sua voz como uma voz de muitas águas. Os seus rostos era como o sol quando na sua força resplandece. João teve uma reação muito forte quando viu esse mistério. Ele, quando viu, caiu aos seus pés como morto. Então Jesus, após a ressurreição, manteve o seu corpo glorificado, mas ainda velava parcialmente a sua glória. Em Apocalipse, João não vê mais Jesus velando o seu corpo humilde sobre essa terra. Ele já aparece com toda a glória, majestade e resplendor divino, como o Senhor exaltado, Rei dos Reis, Juiz eterno. João viu o mesmo Jesus, mas agora com uma manifestação plena da sua glória. Na terra, Jesus se revelou em humildade e graça. No céu, ele é visto em majestade e poder. O Cristo que intercede como servo, agora reina como um Senhor exaltado.